Olá, amigos. 6 de agosto de 2015, Legítima Defesa em Foco. Repercutiu o teor do último programa, Legítima Defesa em Foco, quando comentamos o ofício da indústria brasileira de material bélico, Imbel, que dava conta da suspensão de entrega de armamento às entidades de tiro e, é claro, também às pessoas físicas, em razão de incompatibilidade dos dispositivos existentes com a portaria, a recente portaria número 1 de 2015, uma vez que a empresa, a teor do ofício, se via impossibilitada de fazer essas entregas como fazia anteriormente, através da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E mencionamos pormenores, comentamos os pormenores daquele ofício, aludimos aqui a algo que, no nosso entender, se mostrava incoerente no que se explicava lá, uma vez que a portaria exige a entrega direta ao consumidor, mas essa entrega direta não é necessariamente a entrega direta de Imbel para o consumidor final. Pode ser feita através de uma empresa que tenha como seu objetivo de prestação de serviços exatamente servir de canal entre o produtor e o consumidor. E perguntávamos então qual era a diferença entre a contratação de uma empresa de logística própria, que a Imbel afirmava ser inviável devido aos custos, ou a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Houve uma reação forte da área de relações institucionais, da área de comunicação institucional da Imbel, na pessoa do ilustre senhor Marcelo Muniz, que nos mandou uma mensagem via PLD dizendo inicialmente que tentou contato comigo para esclarecer pontos controversos ou pontos nos quais não havia razão naquele pronunciamento, no pronunciamento gravado, e não conseguiu. Bem, é muito fácil o contato comigo, basta o contato com o Movimento pela Legítima Defesa, que a coordenação do movimento fala comigo e aí telefonamos, trocamos telefonemas, falamos com todas as pessoas e estamos à disposição para prestar esclarecimentos num programa subsequente, reconhecendo ou não falhas ou erros no pronunciamento que gravamos. Então é muito estranha essa história de que não conseguiu contato comigo. Além disso, os dados são perfeitamente apontados no próprio filme que divulgamos semanalmente. Diz também a assessoria de comunicação que a posição expressa foi equivocada, preconceituosa e injusta. Ser injusta, isso é algo que está nos limites da questão da crítica jornalística. Equivocada, talvez com relação a alguns aspectos que são colocados na mensagem, porque nessa mensagem, diferentemente do que se pode depreender do teor do ofício, explica a Imbel que tentou vários caminhos e soluções propostas à própria companhia, à própria empresa brasileira de Correios e Telégrafos, e todas elas recusadas por essa reconhecida empresa. E com base, segundo já agora nos informam, na própria portaria. Então não se trata apenas de uma interpretação da Imbel, essa proibição, mas também uma interpretação da própria empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Muito bem, esse ponto fica esclarecido aqui e cumpre-se mais um objetivo da crítica jornalista quando ela é colocada adequadamente, e temos certeza de ter feito dessa maneira. Agora, dizer que o teor da matéria foi preconceituoso em relação a Imbel e ao final ainda dizer que desmereceu, comprometeu, melhor dizendo, a credibilidade da Imbel junto aos seus clientes, isso não é verdade. Desafiamos qualquer pessoa de bem, qualquer pessoa dotada de análise crítica, de senso crítico, a examinar de ponta a ponta o nosso pronunciamento para verificar se fizemos alguma crítica preconceituosa em relação à Imbel, se procuramos diminuir a qualidade dos seus produtos,
se procuramos comparar depreciativamente os produtos da Imbel em relação a outros produtores, sejam eles nacionais ou estrangeiros. Se procuramos, por acaso, mostrar que a qualidade dos serviços da Imbel era manifestamente inferior à de algum outro concorrente em qualquer plano. Para começar, nesse programa e nas atividades do Movimento pela Legítima Defesa, a nossa decisão desde há muitos anos foi jamais fazer comparações ou análises técnicas a respeito do segmento, a respeito dos produtos do segmento. Nós deixamos essas questões às publicações técnicas, sejam elas impressas, como por exemplo a resistente, de difícil vida, a revista Magnum, ainda publicada no Brasil, ou as publicações técnicas na internet, e ao pessoal especializado que se propõe e faz, executa testes com os produtos da Imbel, da Taurus, com produtos similares estrangeiros. Não fazemos essas comparações porque entendemos que escapam ao objetivo do Movimento pela Legítima Defesa, que é zelar pelo direito das pessoas de bem a uma lei justa e não a lei draconiana existente, que é o Estatuto do Desarmamento, no sentido de que possam, se preencham as condições da lei, possuir ou mesmo portar, e esperamos que isso venha a acontecer no futuro, armas de fogo de defesa, em prol de si, em prol da família, em prol da vizinhança, em prol da comunidade. E o que nós queremos é que as armas da Imbel cheguem aos consumidores. O que nós queremos é que as armas da Taurus cheguem aos consumidores. O que nós queremos é que, se houver autorização legal, armas produzidas em outros países cheguem aos consumidores. Somos pela competitividade, sim. Lamentamos que a indústria bélica do Brasil não tenha os incentivos necessários, compatíveis com a grandeza e com a importância da nossa nação, e sempre seremos favoráveis a uma indústria de material bélico brasileira, uma indústria pujante, uma indústria com numerosos segmentos, uma indústria em que a competição assegure a qualidade. Não fizemos, nunca faremos pronunciamento algum preconceituoso em relação à indústria nacional. E deixamos as questões comparativas no plano da qualidade aos segmentos técnicos que existem no país ainda, apesar de toda a pressão que se faz contra esse segmento técnico, contra o tiro desportivo, contra o direito à legítima defesa das pessoas de bem. Entendemos que a matéria provocou uma reação positiva da Imbel, que se complementa, aliás, por uma mensagem que recebemos também do ilustre senhor Clóvis Aguiar, diretor da ISA, que é a representante master da Imbel. E nos esclarece ele que os contatos feitos nesse processo pelo Exército parece que permitiram um sinal verde para a remessa das armas por via postal aos clubes de tiro, por exemplo. Esse ponto não recebe apoio no texto da Imbel propriamente dita, é mencionado pelo texto do senhor Clóvis Aguiar. O que entendemos, o que parece, que fica evidente, é que a Imbel resolveu tomar medidas mais enérgicas em favor do seu público, em favor do seu público consumidor, em favor das pessoas que precisam de armas para a legítima defesa, em favor das pessoas que vão aos clubes de tiro para praticar tiro, porque a lei lhes nega, mesmo eles sendo possuidores de armas de fogo, o direito de conduzir as suas armas para locais de treinamento. Nós falamos em favor da pujança do tiro desportivo, com o seu subsetor, tiro prático, que na verdade é tiro de defesa, com modalidade, com características competitivas. Queremos o crescimento da indústria, queremos a pujança da indústria brasileira. Defenderemos a indústria brasileira sempre. Não temos preconceito algum contra a indústria brasileira. Mas de nada nos adianta termos uma indústria pujante se os seus produtos não chegarem às pessoas que deles necessitam. Então é muito importante que haja uma conjunção de esforços de todos em favor do usuário final, em favor do consumidor, em favor da pessoa de bem do Brasil,
em favor do segmento do tiro desportivo, que necessitam dos produtos Imbel, que necessitam de outros produtos conforme a sua própria escolha, para exercer adequadamente as suas dignas atividades e exercer, quando necessário, o sagrado direito de legítima defesa. E esperamos ter esclarecido a nossa comunidade e esgotado o assunto, aguardando que as coisas melhorem e que esse problema seja resolvido em prol do país. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.